versículo, a partilhar desse versículo, o quão tanto é importante e o quão tanto é realizador uma palavra que Jesus, ele disse para o centurião: vai, e conforme você acredita, conforme aquilo que você crê, seja feito. E na vida da gente, meu querido, minha querida, não é diferente. Nós temos uma situação de um homem que ele chega até Jesus, para que ele possa, em Jesus, buscar socorro para o seu criado, para o seu servo. Ele não vai buscar nem mesmo para ele vai buscar para outros. E a gente vê que o homem, ele estava movido de uma fé, que se ele falasse com Jesus, se ele chegasse até Jesus, ele pedisse socorro para Jesus, nem mesmo seja para ele. Tanto é que a gente vê na palavra do Senhor, no versículo 5, que Jesus, entrando em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião e rogou-lhe. Rogou o quê? Pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor ajuda, pedindo ao Senhor socorro. E dia após dia, o ser humano, o homem, o ser, nós precisamos de chegar até Jesus. Só que da maneira que nós chegamos até Jesus, ou nós adquirimos a sua benevolência, a sua graça, ou simplesmente nós chegamos até Jesus e somente chegamos. É da maneira que nós chegamos até Jesus que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer da maneira que eu chego até Jesus. E daquela maneira que aquele homem chegou até Jesus, no versículo 6, dizendo assim, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Ou seja, ele olhava para aquele seu servo, ele queria que na vida daquele homem houvesse uma mudança na vida dele, houvesse uma transformação na vida dele. Poxa vida, o homem estava lá na casa dele, estava paralítico, estava perturbado, estava atormentado por um espírito que atormentava a vida dele, um espírito que geralmente traz a doença, traz a enfermidade, traz a paralisia. Em muitos casos, o espírito mal, maligno, ele leva até a vida da pessoa para destruir a vida da pessoa. Faz que a pessoa não seja liberta, não seja misericordiosamente socorrido por Deus. Aí olha a atitude daquele homem. Ele vendo aquela situação, ele poderia cruzar os braços, cada um com seus problemas, cada um com sua situação. Ele poderia olhar para aquele homem naquela situação em que ele estava e falar: cada um é com seus problemas. Mas aquele homem se moveu de uma grande compaixão, de uma íntima compaixão dentro dele. Poxa vida, eu vou agir a minha fé, porque eu sei que quando Jesus chegar aqui nessa cidade, eu sei que Jesus tem o socorro, tem a libertação que eu preciso para o meu servo. E aquele homem, então, ele agiu a fé dele. Você vê que nós vamos falar um pouco de fé também nesse trecho da palavra de Deus. Um homem que ele tinha a fé, mas a fé dele precisava ser o quê? Manifestada. Ele precisaria manifestar a fé dele para que Jesus pudesse agir. Então aquele homem, ele foi até Jesus, manifestando a sua fé, pedindo ao Senhor socorro, misericórdia, para que o Senhor fosse até a casa dele. Porque na casa dele tinha um servo que estava atormentado, estava paralítico, e ele já não aguentava mais ver aquele homem daquela maneira. Mas ele sabia que em Jesus haveria um milagre. Jesus, ele poderia contar com Jesus, ele poderia buscar Jesus um milagre. Ele sabia que Jesus tinha um milagre para dar, Jesus tinha uma libertação, e ele sabia que podia isso acontecer. Bastava ele mover, ele agir a fé dele. E no dia da gente, nos dias de hoje, meus queridos, minhas queridas, meus amados, todos os dias nós devemos agir a nossa fé, agir a nossa maneira de crer, agir a nossa maneira de confiar. Poxa vida, não adianta somente ter fé, Deus. Não adianta somente ter fé. O mundo todo tem fé, o mundo inteiro tem fé. Mas são poucos aqueles que manifestam esta fé, aqueles que manifestam a fé em Jesus. Ele recebe milagres, ele recebe maravilhas, ele recebe socorro, ele recebe transformação, ele recebe unção. Ela recebe de Deus uma porção dobrada,
força dobrada que ajuda ele a vencer as limitações do dia a dia, da vida. E nós convidamos você, nós convidamos a gente, nós nos convidamos a gente a agir a esta fé que um dia Jesus ele colocou, ele deu para nós. Ele nos proporcionou a oportunidade de acreditar e confiar. Se você crer em mim, eu posso fazer algo por você, mas se você não crer, eu não posso fazer nada. Tudo depende de mim e depende de você. E olha essa situação na palavra de Deus, um homem que ele não buscava nem mesmo era para ele. Ele agiu a fé dele, mas não era nem para ele, era para o servo dele que estava paralítico, que estava atormentado. Mas ele sabia que em Jesus ele encontrava uma resposta. Jesus ele encontrava uma solução para o problema daquele homem. E quantas situações, dia após dia, nós precisamos encontrar com Jesus e agir a nossa fé, movimentar esta fé que nós temos e fazer que ela se materialize para que nós vencemos este mundo, seja por nós, seja por nossa casa, seja por nossa família, ou seja por alguém que nós amamos. Glória a Deus, aleluia. E nós temos na palavra de Deus, no versículo 7, e Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e
Pai, eu quero profetizar em nome de Jesus. Se essa mulher, meu Pai, se este homem, Senhor, ele entrou agora no Santo dos Santos para agir, a fé dele, a fé dela, Senhor. Senhor, seja feita conforme a vontade dele, seja feita conforme a vontade dela, se for da vontade do Senhor, se for da tua vontade, meu Pai, faça acontecer um milagre na família, um milagre no trabalho, um milagre no emprego, um milagre, meu Pai, na casa, um milagre, meu Pai, na saúde, meu Pai, um milagre por um todo. Eu profetizo, Senhor, seja feito na vida deste homem, na vida desta mulher, conforme